Olá, eu sou a Michele Silva e hoje estamos dando início a uma nova fase do canal Falando de Ideias. E para dar o start a essa nova proposta de conteúdo, aqui comigo a Bruna Guma, que vamos falar sobre empreendedorismo. Ainda mais agora, vindo aí quase o final de uma pandemia, como é que estão os novos negócios, como é que está essa proposta realmente de empreender hoje. E nada mais justo que uma mulher aqui protagonista, realmente, e venha do Rio Grande do Sul, está ganhando cada vez mais espaço nesse mercado de São Paulo. Bruna, seja bem-vinda. Michele, obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, ter o prazer de falar aí para os seus espectadores. E é muito interessante isso, porque eu gosto muito da sua história, Obrigada. Sabe? Você que é uma pessoa que, claro, eu já conheço há um tempo, acompanho toda a sua jornada, caminhada. Nós somos gaúchas, vivemos lá do Rio Grande do Sul, estamos aqui desbravando essa cidade que realmente sempre foi muito receptiva. E eu gosto muito do teu case, porque você fala muito sobre isso, sabe? Sobre os desafios de empreender, sobre criar um negócio. Mas antes de a gente entrar um pouco mais a fundo, assim, nesse bate-papo, como é que começou esse despertar do empreender em você, sabe? Esse bichinho lá da toma coragem, a ousadia. Como é que surgiu isso? Desde criança eu sempre tive necessidade de me destacar. Eu sempre gostei disso. O empreendedorismo, eu acredito que é algo que já veio na veia mesmo, desde sempre. Na minha história familiar, apesar de ter uma família muito simples financeiramente, principalmente na época dos meus avós, eles sempre empreenderam. Então, meus avós tiveram padaria, açougue, mini mercado durante a vida toda deles e foi assim que eles sustentaram e educaram todos os filhos que se graduaram em direito, a maioria deles. E a partir dessa nova geração, a gente pôde dar uma proporção bem maior no que se diz empreendedorismo, que eles já faziam desde aquela época sem ter a menor noção, que deu muito certo durante a vida toda deles. Mas aos 14 anos, quando eu me mudei para Porto Alegre, porque eu nasci numa cidade de 39 mil habitantes, que ainda existem 39 mil habitantes lá até hoje, Nossa, Rosário do Sul. Rosário do Sul. Isso, fica quase fronteira com o Uruguai. Sim. Nessa cidade, quando eu tinha 12 anos, minha mãe passou num concurso público e mudou para Porto Alegre, levando eu e minha irmã mais nova junto. Eu tinha 12, dos 12 aos 14 mais ou menos, moramos em uma rua que no final dessa rua tinha uma loja de decoração de festas infantil, junto com uma livraria. O core business deles era a livraria. Era uma editora, na verdade. O marido dela tinha uma editora e a esposa dele montou uma loja de decoração porque ela gostava disso. O que aconteceu foi que, aos 14 anos, eu já queria ter o meu dinheiro. Comecei vendendo Natura, vendendo essas coisas assim para ter meu próprio dinheiro, mas eu queria mais, eu queria realmente me movimentar. E então eu fiz amizade com a dona dessa loja e eu pedi para ela que eu queria trabalhar lá. E cheguei em casa falando pra minha mãe, aos 14 anos de idade, que eu queria trabalhar lá. E a minha mãe falou, não, filha, você não tem nem idade pra trabalhar lá. E ela falou pra mim que eu poderia sim trabalhar como jovem aprendiz. Você foi lá realmente empreender já, toda aquela vontade. Vamos lá, abriu espaço e você... Eu fui, a loja era dela, eu era funcionária jovem aprendiz, né? Nesse meio tempo, o marido dela falou assim, olha, eu não vou mais precisar desse ponto comercial aqui, vou fechar a editora, vou trabalhar só com envios e vou deixar meu estoque em algum outro lugar. E aí ela teria que fechar a loja dela. E o que aconteceu, Michele? Eu comprei a loja dela. Eu não, né? Minha mãe comprou a loja dela. E você já foi gerenciar a loja, ela comprou a loja e você já foi tocar à frente do negócio. Fui. Nossa, é uma coisa muito que vem realmente dentro de você, é hereditário. No caso, sua família que tinha negócio, você também trouxe isso. Eu sempre vi os meus avós, né, fazendo isso. E nessa situação, quando eu fui trabalhar, eu sempre dei o melhor de mim lá. Mas quando ela falou que ia fechar a loja, eu me decepcionei, eu fiquei desiludida. O que eu vou fazer agora? E aí foi quando a minha mãe decidiu, não, então vamos comprar essa loja. A gente não tinha dinheiro, né? Eu acho que eu ganhava uns R$400 por mês trabalhando nessa loja. Nossa, você lembra ainda? Olha, acho que era muito ainda, viu? Uns 392, por aí. Eu lembro que era assim. Nossa, e surgiu isso de você, então, essa coisa, você pegou o gosto, digamos assim, esse bichinho do empreendedorismo pegou você e desde cedo você já soube que realmente empreender é um ato de coragem, como a gente fala. É ousadia, é acreditar realmente, entender o que é médio, a longo prazo e vendo realmente o resultado que vai dar. Claro, pensando dentro de um planejamento. O que acontece hoje? Muitos empreendedores têm essa dificuldade de entender realmente
realmente para onde eu vou, o que eu vou construir. E muitos não fazem planejamento, Exato. que é uma coisa que tu já faz isso, já vinha desde de criança. E o que você sente assim, agora no caso nesse processo, né, que eu sei que você fez faculdade de administração, certo? O que fez assim, você mudar da faculdade de administração de uma administradora para já gerenciar um negócio e ir no ramo da beleza, que é uma coisa que cresce cada vez mais, assim. E já veio também para São Paulo. Nossa, então, que aventura! É muito interessante mesmo. Você tocou num ponto, né, que é fundamental. Vou falar um pouco mais sobre isso também, principalmente para quem está ouvindo e pensa em empreender, que eu defendo assim com todas as minhas armas hoje, que é o planejamento. Sim. Naquela época, quando a gente comprou aquela pequena loja de decoração de festas, eu nem sabia o que significava a palavra planejamento. A gente só foi e fez. Mas eu também fiz uma outra coisa que eu não sabia o que significava a palavra naquela época, que era inovação. Então nós deixamos de ter os bonequinhos de papelzinho coladinho no isopor e criamos os bonecos tridimensionais que ele fazia, ele recortava o gesso na estrutura como se fosse uma pessoa mesmo. Então era a única loja de Porto Alegre de decoração minúscula que tinha os bonecos tridimensionais. Bom, quando eu cheguei na época de fazer vestibular, né, e começar a precisar estudar mais, porque nessa época eu ainda estava no ensino fundamental e ensino médio, eu precisei fechar a loja, né? Então entramos num acordo eu e minha mãe de fechar a loja, vendemos na verdade. Ainda capitalizamos ali aquele negócio. Ainda rendeu. Rendeu. E aí vendemos a loja e nesse meio tempo, vou ter que entrar um pouquinho na história da minha mãe, porque senão não faz o menor sentido eu estar aqui hoje, né? Sim. Quando minha mãe passou no concurso para ir para Porto Alegre, o concurso público para iniciantes pagava muito pouco. E como ela era sozinha comigo, com a minha irmã, separada, né, divorciada, ela precisava fazer um trabalho à parte para poder ter um pouco uma renda extra. Então ela começou a mexer com o cabelo. Começou a fazer cabelo da colega, de uma de outra, e ela conquistou uma clientela muito grande de cabelo, porque ela realmente se dedicou muito. Aliás, isso é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, com a trajetória da minha família, que quando a gente se propõe a fazer algo, a gente precisa se doar inteiramente, de coração. Então, dessa forma, ela constituiu uma clientela e um certo dia eu lembro, primeiro ela ia na casa das pessoas, fazia cabelo, ela colocava os produtos na mochila e ia na casa da pessoa. Chegou um certo dia que não dava mais, porque esse tempo que ela perdia de deslocamento, ela poderia atender mais pessoas. Sim. Um certo dia eu cheguei num apartamento que a gente já tinha mudado e tinham 8 pessoas sentadas. Eu abri a porta, 8 pessoas, uma com papel na cabeça, outra com produto na cabeça, outra com... Já era um salão realmente na sua casa, só que não era algo oficial. Exatamente. E eu olhei pra minha mãe e falei assim, como assim? Ela falou, tá na hora da gente colocar um espaço pra nós. Nessa época eu fazia um estágio no banco. Eu achei importante eu entrar pra esse estágio pra ter uma noção mesmo de administração. Eu sempre gostei muito de números. Não, mas é isso, assim, você fez a faculdade de administração que te deu uma noção muito de empreendedorismo, isso é muito importante. E no que daí trazendo agora, no caso, para esse negócio que você tá aqui? Você começou lá em Porto Alegre, que é na área da beleza e da autoestima. Quando você vem, por exemplo, uma cidade que realmente a concorrência é maior, quando a gente fala em inovação, as coisas acontecem muito mais rápido realmente aqui. Qual o seu olhar sobre essa questão de empreender? O que está sendo o maior desafio para você aqui hoje? Eu sempre digo que São Paulo me recebeu com os braços extremamente abertos. Eu mudei pra cá num período bem delicado, que foi um período de pandemia. O que me desafia aqui já me desafiava no Rio Grande do Sul, e eu nunca fiquei parada em relação a esse desafio, que é realmente a gente buscar o que existe de diferente. Porque enquanto a gente faz tudo que os outros fazem, nós vamos ser apenas mais um. Exatamente. Então, eu nunca fiquei lá em Rosário esperando as coisas chegarem lá. Eu fui até Porto Alegre. Em Porto Alegre eu não fiquei, eu vim até São Paulo. Mesmo quando eu não morava em São Paulo, eu participava dos congressos aqui em São Paulo, dos congressos fora do Brasil. Sempre busquei isso. E isso é o que eu sempre digo, assim, não deixe que a notícia venha até você, busque ela. Quando eu vejo algumas pessoas que falam sobre empreender, o primeiro receio delas é, mas tem que investir tanto. Então, o que eu vejo, o que eu classifico como um dos erros grandes das pessoas que querem empreender as pessoas não se importam em investir muito em estrutura física, fazer uma loja linda, mas elas ficam meio assim em investir num treinamento ou em uma viagem cara que vai te dar uma bagagem, que vai te levar até um congresso. Então eu acho que é isso, essa inovação ela é essencial, a gente vê hoje mais do que nunca, e a pandemia veio para nos mostrar isso. O intangível ele já vem com muito mais força, né?
Não Exatamente. É à toa. Até porque a gente sempre fala, tem um ditado que o impossível é apenas um lugar onde não esteve ainda. Exatamente. Então, na verdade, ele é algo com certeza para ser realizável. E é isso que o empreender traz, por meio de um planejamento, realmente, e entender que essa questão da inovação é uma coisa que realmente sempre teve. Você agora está falando muito de inovação, o que é inovar, sabe? Ver de que forma que a gente pode também se posicionar dentro do mercado, que é uma coisa que é muito importante para o vendedor entender. Tá, agora eu criei por exemplo, uma imagem, certo? Eu criei meu negócio, mas agora como é que eu me posiciono para conseguir atrair, inclusive, essas pessoas, esses clientes ideais? Qual o maior gap, digamos assim, é o desafio dentro da área da beleza, quando a gente trabalha com autoestima? Hoje eu tenho 2 negócios, né? Sim. Em um negócio só. Lá em Porto Alegre eu tive os salões, uma rede de 3 salões, acho que passaram mais de 100 profissionais lá dentro, parceiros, né? A gente tem uma relação de parceria com os profissionais dessa área. E dentro da micropigmentação, nos últimos anos em Porto Alegre, eu atendendo muitas clientes, eu comecei a ser requisitada para ministrar cursos nessa área. Eu me vi nesse papel, eu senti que eu precisava de algo a mais. Então, quando eu falo hoje que eu tenho 2 negócios, literalmente são um negócio de atendimentos, que a gente lida com autoestima, e o outro negócio seria a parte de cursos, que inclusive é um mercado que eu estou explorando, apesar de ter bastante experiência na parte técnica, esse mercado de cursos eu estou explorando ele ainda. É algo relativamente novo para mim. A gente muito mais aprende do que ensina. E quando a gente está junto com as pessoas, isso é importante, porque é passar o conhecimento. E eu vejo que você está desenvolvendo bastante essa questão de cursos e trabalhar isso, sabe? Como é que divulga isso? Isso é muito importante, né? Porque tem a ver muito com o teu core, o teu propósito. Inclusive, essa questão do propósito é muito importante. Eu sempre falo muito para as outras pessoas. O propósito é algo que realmente faça algo que nos move, certo? E para você, assim, Bruna, você pode dizer assim, qual o seu propósito? Tipo aquela pergunta e aquela resposta de milhões. Sim, e é uma pergunta que tá bem alta, né? Tá bem alta. Sim, porque é algo importante que é o que faz com que a gente traça a nossa estratégia, entenda, consegue realmente passar pelos desafios, sabe? Pra você, se você pudesse dizer qual o seu propósito, você tá agindo no seu propósito? Com certeza, Michele. Antes de falar o meu propósito, eu vou abrir algo que talvez muitas pessoas vão se identificar. Que eu até falei, né? Tá muito em alta. Muito se fala de propósito ultimamente, então é como se as pessoas precisassem buscar o seu propósito. Eu não tenho vergonha de falar, eu fui uma pessoa que foi empurrada pra fazer o que eu faço. Porque muito cedo eu precisei me posicionar no mercado de trabalho, eu nem parei pra pensar no meu propósito, entende? Entendo, então, claro. assim, hoje, e por um tempo eu fiquei refletindo a respeito disso, porque eu não queria criar uma frase pra dizer que essa frase era o meu propósito. E hoje eu posso falar plenamente, com convicção, que o meu propósito é ser instrumento para as pessoas. E hoje eu tô concretizando o meu propósito, porque antes eu conseguia chegar no meu propósito atendendo as pessoas. Então, a pessoa vai lá, deita na minha maca, eu entendo o que ela quer, e aí eu deixei ela feliz, esse é o meu propósito. Então, eu fui um instrumento para ela sair de lá mais bonita, ou ele mais bonito, mais feliz. Hoje, além de fazer isso, eu tô ensinando pessoas, instruindo pessoas a trabalharem com algo que elas gostam e com algo que elas amam. Então, o meu propósito é servir. Legal, que lindo, Bruna. Nossa, isso é muito bom. Isso é propósito, na verdade, porque você tem isso como propósito e, claro, a questão do financeiro é uma consequência disso. E quando isso é apenas uma consequência, né, o nosso objetivo fim, as coisas elas acontecem, porque você está se movendo para isso. E o propósito de servir as pessoas, de ser um instrumento, é realmente algo muito importante, porque nós somos instrumentos, certo? Com certeza. Por meio de um propósito maior. Exato. Isso é muito bom. Isso não preenche, assim, você que tá te preenchendo, porque eu tô falando pra você, os olhos estão brilhando, assim, gente. Completamente. É muito bom ter esse sentimento, sabe? Isso que você tá passando agora, assim. Se pudesse sentir isso que eu tô vendo, é uma coisa que dá muito mais força, muito mais energia. E com certeza eu tenho certeza que vai ser só sucesso, tudo isso que tá construindo. Amém. Sim, que seja. E a gente precisa dessa força, Claro, dessa energia, né? Porque precisa. quem empreende sabe dos desafios do empreendedorismo. Então, eu posso dizer aí que eu tenho uma jornada de uns 13, 14 anos de empreendedorismo. Bastante. E Sim. até hoje eu lido com situações muito desafiadoras. É interessante quando você fala de situações desafiadoras, a gente pode dizer essa questão realmente que a gente trabalha muito, essa questão da inclusão, certo? Da diversidade, da etariedade, por exemplo. Essa questão da mulher. Você, em algum momento desses desafios, já sentiu alguma coisa em relação ao preconceito de você ser mulher à frente de um negócio? Já sentiu alguma coisa nesse sentido?
Até não, também a própria mulher também, sabe? A idade, você tá muito nova, você tá muito velha, já passou por isso, não pode mais empreender. O que você já passou por uma situação dessa? Eu tô rindo por dentro aqui, porque parece que você é vidente, né? Sou apenas inspirada. Então, assim, eu acabei de falar, né, que eu tenho aí uma média de... Eu sempre perco as contas, 13, 14, 15 anos de empreendedorismo. E a gente sempre acha que a gente nunca mais vai passar por algumas situações, né? Sim. Então, quando eu comecei, por exemplo, o primeiro salão, eu tinha 18 anos. Eu passei por uma situação que eu precisei dar um feedback para uma profissional, né? E ela tinha, não sei, 50 anos. E por causa da diferença de idade, ela deixou nítido, assim, como se eu não tivesse autoridade. Por fato de ter 18 anos. Exatamente. Porque eu, com 18 anos, eu era uma mulher extremamente madura. Talvez eu realmente, né, ela teria mais experiência de vida. Então, naquele momento, foi um marco na minha vida, assim, que eu percebi isso. E recentemente, acredite ou não, eu passei novamente por isso. Mas não sei se pelo fato da idade ou pelo fato de ser mulher. Eu acho que mais pelo fato de ser mulher do que pelo fato da idade. Mas eu passei por isso, por um julgamento que eu precisei pedir um auxílio para uma outra pessoa para resolver uma situação que poderia ser tranquilamente resolvida por mim. E isso dá uma desanimada enorme, assim, porque tudo que eu já vivi, tudo que eu já enfrentei, sem, né, querer me colocar num pedestal nem nada do tipo, mas realmente eu tenho uma história de vida. Sim. E uma história de desafios. Eu sempre falo, assim, para ser empreendedora, a mulher empreendedora, ela tem que ser verdadeiramente uma guerreira para poder lidar com todos os desafios que vêm. E, assim, aproveitando a pergunta, Michaela, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa história da etariedade, que, assim, Sim, muito importante. Tô sendo abençoada, assim, por Deus, porque, como a gente sempre fala, né, nós não escolhemos os nossos clientes e nem mesmo os nossos alunos. A gente pode se posicionar para atrair um público-alvo, né, toda essa questão de perfil de cliente, mas quem vem ser atendido por mim, seja novo, seja velho, seja mulher, seja homem, independente de qualquer coisa, vai ter o mesmo atendimento. Sim. Seja cliente, seja aluno, o mesmo atendimento. E eu, em uma turma, tive uma aluna de 18 ou 19 anos e na mesma turma uma aluna de 63 anos. Que bárbaro. Michele, aquilo foi um presente de Deus. Com certeza. Um presente de Deus, porque ali estava visível que não existe nenhum obstáculo para nenhuma das duas. Claro que tem as questões, né? A de 63 usava óculos, a gente percebeu ali que talvez ela precisava dar uma ajustadinha no grau do óculos dela. A de 18 tinha um pouco menos de paciência para lidar com questões mais teóricas. Normal. Nossa, e realmente é um misto de gerações. Exatamente. Que é a de 18 anos hoje, que são os jovens que a gente fala da nova geração, que fala, muitas vezes é uma relação muito líquida, não tem tanta paciência para entender realmente todos os processos que precisa, quer já o alto, quer já o pico, mas não entende toda a jornada que tem que fazer. E a pessoa que é mais madura, no caso essa tua aluna que já passou por tudo isso, entende realmente que existem processos. Que essa questão da etariedade é algo desafiador para quem trabalha também. Você trabalha com educação. Muito que você tem um curso, você também trabalha para a educação. Isso é uma coisa que é um desafio realmente para todos nós, eu também que atuo com isso. Como é que você consegue realmente equiparar e equitar? Por isso que é legal do diverso. A forma como eu vou comunicar, como eu vou ensinar para 18 anos, a abordagem com a mais experiente, 63, é um pouco diferente. Então a gente está tendo que lidar realmente com vários diálogos, formas de aprendizado dentro de uma mesma turma. E a experiência que a gente tem disso, né, Bruna? Aprender com essas pessoas. E justamente por você ter passado por aquela situação, hoje você olha para essa aluna, pô, legal, ela também tem a sabedoria dela dos seus 18 anos, a experiência de vida dela. É respeitar a nossa história. Exatamente. Não é verdade? E a absorção é diferente também, né? Sim. Eu vejo que, assim, a aluna de 63 anos, alguns detalhes que eu observei, ela é muito mais atenta ao que eu vou falar. Sim. A de 18 anos, ela já tá um pouco mais dispersa, mas eu falo uma vez, talvez eu nem falo, às vezes ela já captou, entende? Sim. A aluna de 63, ela anotou tudo. A outra não anotou, ela talvez filmou alguma coisa ou nem filmou, ela quer ir pra prática. Mas uma coisa bem bacana, assim, que poderia ser um grande desafio, talvez na minha turma, é essa questão de, será que eu vou poder usar o mesmo vocabulário? Então, assim, eu estabeleço um vocabulário que é o meu vocabulário, que é o mesmo que eu tô falando aqui hoje com você, que é o que eu falo com todo mundo. Sim. Na hora
da prática, ou até mesmo na hora do treino, que a gente treina antes em pele sintética para depois ir para as modelos, aí eu me divido, eu tenho uma equipe, tenho minha sócia, a gente se divide e aí cada uma fica com uma. E eu não vou ficar o tempo inteiro com a de 63 e ela com a de 18 ou vice-versa. Ela vai ficar um pouco com a de 63 e eu vou ficar um pouco com a de 18 e depois eu vou para outra, depois eu venho para aquela. E aí eu vou entender a forma que eu preciso conduzir ela. Porque eu entendo que se for muito rápido com a de 63, eu já percebi que ela tava com o olhinho, ó, cheio de lágrima, porque ela tava se sentindo um pouco emocionada, um pouco pressionada, pensando que não ia conseguir. E daí eu já disse, calma, vamos lá, toma uma aguinha, porque cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. Então a gente Isso é defende empatia, muito. você tá falando. Nossa. Muita coisa que falta realmente em muitas situações. Isso é empatia. Isso é muito, muito importante. E é isso, é a personalização, não é mais um número. Gostei. Personalização não é mais um número. Gostei. Essa frase, ó, é pra ficar. Porque foi muito importante. Nossa, muito legal, assim. E dentro dessa personalização que você não quer um amendoinzinho? Ah, eu quero. Uma balinha, qual que você quer? Eu adoro essas coisinhas coloridas aqui. Ah, eu vou pegar um vermelhinho aqui. Pegar vermelhinho também. Sou gremista, mas eu vou pegar o vermelhinho. Ah, eu sou colorada. Tinha que ter um defeito mesmo. Mas, Bruna, dentro disso, tá? Que você tá falando aqui, se você puder sugerir realmente, dar uma dica, o que você sugere para essa pessoa, tanto de 18 anos que está chegando no mercado, quanto para essa mulher mais madura, experiente de 63 anos, que está aqui nos assistindo, que está nos escutando? A vida, ela nos dá muitos presentes, né? E eu ganhei muitos presentes em forma de pessoas. Eu tenho alguns mentores, que são pessoas que eu admiro extremamente. Já tive a oportunidade de ter muitos momentos com essas pessoas, as quais eu aprendo muitas coisas sempre. E eu vou transmitir uma coisa que eu aprendi, que inclusive eu já sofri com isso, né? Quem começou no empreendedorismo sem ter um planejamento que não sofreu com isso? Eu sofri na pele, então tenha o seu plano de negócios, faça o seu planejamento. Não é ser pessimista, mas estude os cenários positivos e os cenários negativos, porque é muito comum, principalmente de quem não é de negócio, quando vai abrir um negócio, ver o lado bom do negócio e quanto esse negócio pode dar certo e como vai ser bom. E raramente as pessoas pensam no que pode acontecer de ruim com esse negócio. Por isso que as chances, né, as empresas que prosperam, os níveis são tão baixos, né? Sim. Que as empresas acabam, a maioria acaba falindo dentro dos primeiros 2 anos, porque as pessoas elas não traçam as suas estratégias. Não é só ir lá e fazer. Exato. Precisa planejar, precisa se organizar financeiramente, ter uma reserva de emergência. Eu diria também que isso é algo bem importante, porque muitas empresas que não tinham reserva de emergência, o que aconteceu com elas nessa pandemia? A gente pensa em reserva de emergência para uns 6 meses, sem imaginar que vai acontecer uma pandemia. E quando a gente fala de uma pandemia? Nossa. Então essa é a minha dica, assim, que eu vivi na pele e que eu posso dizer que eu aprendi, e que bom, né? Porque é com os erros que a gente aprende. Que bom que existem erros, que bom que existem tombos, né? Tombos porque por que a gente cai? Pra gente poder levantar. Realmente, isso é muito importante. E dentro de tudo isso que você está falando, com certeza está inspirando muitas outras pessoas que estão empreendendo, que estão realmente... Porque sempre tem aquela coisa, mas será que vai dar certo? O será, na verdade, é claro, ele não pode ser um impeditivo. Eu sempre falo isso. Sim. E acreditar realmente numa base sólida daquilo que você está seguindo. Você tem toda uma história aí de vida que me inspira e também as outras pessoas que estão te assistindo. Mas, Bruna, antes da gente pegar e encerrar, eu quero que você diga como é que as pessoas fazem para te encontrar, saber um pouco mais sobre a Bruna Guma, acompanhar o teu trabalho. Claro que sim, um prazer. Então aqui em São Paulo eu fico ali no Jardim Paulista, que é na Rua Estados Unidos, número 701. E nas redes sociais eu tô como Bruna Guma. Eu tenho o canal da minha empresa, que é Beauty Glow Academy. No Twitter também, Bruna Guma, todas as redes com o meu nome. Maravilhosa! Bruna, então, muito obrigada por ter vindo aqui falando de ideias, dessas ideias que a gente trocou. Realmente eu aprendi muito com você, muito mais aprendo, escuto cada vez que eu falo com pessoas, entrevisto, e com certeza você vai despontar cada vez mais, porque você é uma mulher protagonista. Muito obrigada, Michele. Da sua vida. Inclusive, eu quero agradecer principalmente e também aproveitar o gancho para deixar mais essa mensagem para as telespectadoras aí. Conecte-se com pessoas que agregam você,
E você, Michelle, é uma pessoa que me agrega muito. Não Obrigada. apenas profissionalmente, mas como pessoa. Profissionalmente te admiro muito, mas como pessoa, como você olha para o ser humano, como você quer sempre levar junto com você para frente as pessoas que estão ao seu redor. Então, obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Obrigada por sempre lembrar de mim e torcer por mim. E assim como eu também torço por você e acredito e confio e me inspiro muito no teu trabalho. Obrigada. Nos inspiramos. Parabéns. Nossa, muito obrigada mesmo por tudo. Obrigada. Nossa, bom te ver aqui. Também. Realmente, isso é propósito. Então, gente, obrigada por ter acompanhado aqui ao programa. Mas, siga aqui o canal, se inscrevam. Estamos aqui com muitas ideias, falando sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre gestão, sobre mulheres, enfim, sobre negócios com propósito. Então, obrigada e tenham uma ótima experiência. Até mais.